Então é isso, meus irmãos. Hoje falamos sobre Amós, né, no capítulo 4, que traz a cegueira espiritual, que traz, né, aquilo que aconteceu no Reino do Norte, né? Nós não podemos nos separar, né, da visão de Deus, do propósito de Deus, né? Porque aqueles formas de culto é como lá no livro de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que a religião de Deus, né, é assistir, né, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, é assistir o necessitado, né? Mas acontece que eles ali fez o contrário, eles estavam oprimindo os necessitados para viverem, né, na luxúria. Então, é esta visão que passa o capítulo 4 de Amós, tá bom? Preste atenção, hein? Então, um beijo, vamos ficar na visão, vamos estudar para a gente entender aí, né? E não cair também como eles na cegueira espiritual. Se inscreva, deixe seu like. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para todos nós que estamos na visão da graça de Deus. Hoje falaremos um pouco sobre o livro de Amós, né? E aqui no capítulo 4 é a nossa principal visão que traz para nós a cegueira espiritual de Israel. Então, nós que estamos aí acompanhando a história dos profetas, né? Dos profetas menores, estamos agora lembrando o que quer dizer, né? O que traz para nós este livro de Amós, né? Nós vamos entender o meado da coisa, né? Mas, assim, prestando atenção no que nós já estudamos para trás. Lembra que nós estudamos que depois dos reis, né, dos 3 reis, que era o Reino Unido, lembra? Né? Que tivemos Saul, né? Davi e Salomão como o rei do Reino Unido. E depois da morte de Salomão, né, foi dividido o Reino do Norte e Reino do Sul. É preciso lembrar desta parte para entender Amós. Então, estes do Reino do Norte fizeram os seus, né, tabernáculos, teve 2 templos em lugares diferentes lá, para não vir a Jerusalém, que ficou no Reino do Sul, Judá, né? Então, Israel, que é o Reino do Norte, fizeram os seus templos, preste atenção, hein, para você entender Amós. Então, eles lá no Reino do Norte, Israel, nos seus templos, fizeram cultos, mas que não condizia com os mandamentos do culto, né? Do modo de culto, né? Que era o quê? Governado, né, por Deus, pelo Altíssimo. Então, em Judá era mandamento Jerusalém, era a casa do tesouro, Jerusalém era a casa do sacerdócio santo, que é a tribo de Levi, né? Aquele que era sustentado pelas outras tribos. Então, Israel, quando lá separado, não vinha, né, para Jerusalém, né? Aquele que estava dirigindo o Reino do Norte, né? E um ficou Jeroboão, o outro ficou Roboão, né? Então, preste atenção, hein? O importante é a gente entender aqui Amós capítulo 4, que traz para nós a cegueira espiritual. Então, está falando do Reino do Norte, né? Que modificou o formato de culto,
Então, sim, a visão, lembre-se, Amós, né, é antes de Jesus, né, é antes da revelação. Preste atenção. Nós podemos pregar a visão do que estava acontecendo ali para os dias de hoje, né? Não é doutrina, a palavra que antes de Jesus não é doutrina, é história. É história para nós pegarmos, extrair a visão, né? Nós pegamos histórias e entendemos a história e trazemos para os nossos dias para nós melhorarmos. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, entendendo aqui agora que nós estamos falando do Reino do Norte, que estava ali fazendo tudo de errado. Então, vocês lendo aí, né, o capítulo 4, vocês vão estar vendo umas metáforas, né? Há uma metáfora que quer dizer que no início diz assim, ouvi esta palavra, né, vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria, oprimes os pobres, né? Esmagais os necessitados e dizeis vossos maridos, dai cá e bebamos. O que quer dizer? Nós temos que entender as metáforas, as linguagens de figura, né? Para que nós venhamos compreender. Então, resumindo o que quer dizer, que nesses novos templos, né, que construíram no Reino do Norte, o que acontecia? As mulheres, né, fala de um modo rápido para que entendam, as mulheres reinavam no poder, né, e mandavam nos seus maridos, né, os maridos eram submissos. E, consequentemente, esse modo diferente de culto, né? Porque não tinha os mandamentos de acordo com o sacerdócio levítico, né? Porque, assim, o mandamento foi dado ali para Jerusalém. Mas, então, entenda que Israel estava diferente. Olha, é mera coincidência se hoje tem, né, estatutos, né, que está deste jeito, ou que vive desse jeito, ou já foi desse jeito, né? Preste atenção, hein? Então, por fazer da verdade de Deus mentira, né? Porque quando o homem quer se governar, né, quer ser senhor, ele acaba trazendo para os formatos de culto a soberba, a vaidade, o seu ego, eu sei. Eu aprendi com o papai, com o vizinho, com o bisavô, com o fulano, com o ciclano, né? Com o meu diploma. Então, foge, né, do mundo que espiritual. Porque traz para a forma de culto, né, as coisas terrenas, as sabedorias humanas, né? Que aí entra Isaías 29, 13, né? Aquela profecia que Jesus, quando veio, né, repetiu, tá lá em Marcos 7, né? Que Jesus repetiu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, né? Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vivem maquinalmente aprendendo homens com homens. Entendeu, menina? Presta atenção. Mas nós que aprendemos com a lucidez, o Espírito Santo, estamos na visão de Gálatas 1, do versículo ali 5 ao 10, né? Não queremos agradar a homens, queremos obedecer a Cristo, né? Se nós vivermos para agradar, né, a homens, a humanidade, homens, quando eu falo humanidades, então não vivemos para ser servo, né, de Deus. Então, a palavra Efésios 1:3 diz assim, é nele que agora vós estáis. Então, nós não estamos em estatuto
terreno nós não estamos nem sabedoria humana, mas é nele que agora vós estáis o quê? Na palavra da verdade. A palavra que nos salva da ignorância, né? Então nós cremos e então somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Ele que nos guia, que se move em nós, que nos ilumina, né? E que faz nós compartilharmos, faz um falar, o outro ouvir, né? Porque sem ele nada é feito. Ele é o grande eu sou, né? João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Então, presta atenção. Então, Amós, capítulo 4, traz para nós isso, né? Que aquele povo estava como... nos dias de hoje, né, nós vemos esta situação, queriam se governar, né? Então, casa que se governa, né, manualmente, fisicamente, né? O altar é de pedra, a casa é de pedra, né? E às vezes, muitas vezes, o coração também, porque não consegue, o coração é mente, não consegue assimilar, não consegue entrar na visão espiritual. Deus é espírito. Importa que o adore em verdade e em espírito. Então, aqui no capítulo 4 traz pra gente, né? Para a gente captar, assimilar, que assim como eles estavam fazendo lá, né, no reino do norte, ali Israel, aquela forma de culto, hoje trazendo para os nossos dias, para entendermos a visão, é porque esta mudança trouxe muito que show, muito, acrescentou muitas coisas que, em vez de edificar, distrai, dispersa. Porque o homem, o povo acostumou, né? Se acostumou com o show, acostumou com a busca das suas necessidades, as buscas das suas necessidades. Eu vou lá porque é assim, eu vou lá para morar, para mim conseguir isso, eu vou lá porque lá falou, vem que é a casa da vitória, que você vai receber vitória, você não vai sair do mesmo que... Enfim, nós temos que entender que a palavra disse para os judeus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe são acrescentadas, né? Buscai o reino de Deus. Nós hoje, né, nesta era, já estamos no reino de Deus. Então é necessário que nós venhamos discernir, né? Discernir para não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Buscamos o reino, né? Nós buscamos estar no reino, permanecer no reino, porque nós já nascemos no reino, né? Agora procuramos nós ter conhecimento para entender, não somente no falar, mas na prática, eu sempre digo isso, a justiça de Deus. Gálatas 6:7 diz que de Deus não se zomba, o que o homem planta, o homem colhe. Então tá na hora de avivamento, né? Já passou da hora, porque nós temos que entender, ler a palavra e entender para poder a palavra nos alimentar. E assim, alimentado, nós somos o que? Sustentado. Ficamos fortes, né? A palavra diz para enfrentarmos o dia mal, né? Ficamos fortes para combater o bom combate desse mundo físico, né? Que traz, muitas das vezes, de repente, tristezas, mágoas, saúde, às vezes é abalada. Então, nós temos que estar preparados
com traições, com mentiras, com dissimulação, manipulação. Então nós temos que estar estruturado para entendermos e conseguir andar por essas estradas com sabedoria. Com sabedoria. Porque nós não podemos julgar, porque seremos julgados da mesma maneira que nós julgamos. Mas nós também não podemos, o quê? Como diz o Salmo, sentar na mesa dos escarnecedores. E não necessariamente os escarnecedores estão somente lá fora. Quando eu digo lá fora, fora do reino, fora do nosso convívio. Não. Escarnecedores é aqueles que estão do seu lado, assim como fizeram com Jesus. Está ali do lado, comendo no mesmo prato. Mas daí a pouco traiu. Jesus é onisciente, ele sabia, né? Ele viu cumprir uma história. Mas nós, muitas das vezes, não sabemos. Então é necessário entender a palavra e viver a palavra, ter o Espírito Santo dentro de nós para ter essa estrutura. Jesus foi traído, foi chamado de Boezebu. Judas beijou ele para entregar. Na hora de o povo estar ali com Jesus, foi escolhido Barrabás, né? Eles escolheram Barrabás, mas tudo estava escrito. Eles não escolheram Barrabás, né? Para ficar apenas na história, não. Era necessário, porque foi o Filho do Homem que veio ali pagar o preço, né? Pagar o preço, e tudo já estava no esquema, vamos dizer assim. Pedro andou com Jesus, né? Mas na hora, Jesus já tinha profetizado. Pedro, você vai me negar. Não, não. E Pedro negou. E depois se lembrou que Jesus já tinha avisado que ele ia negar. Quando falaram com Pedro, você estava com Jesus, você se parece com ele. Você não, ele disse, não sou eu não. E assim, trazendo para os dias que nós vivemos, é assim. Muitas das vezes o amigo, a amizade é só na sua frente. Mas por trás, por trás, você nunca sabe, né? A medida da real amizade, do real amor. Hoje não se sabe, nem em cônjuge, nem em casal. Quantos mortes, né? Quantos maridos matam as suas mulheres, mulheres matam os seus maridos, pais matam seus filhos, filhos matam seus pais. Então nós conhecemos externamente as pessoas. Então a palavra de Deus traz essa estrutura para nós nos calçarmos desta palavra, desse Espírito de Deus, né? Não para ser como Deus, que nem Jesus usurpou de ser igual a Deus. Mas nós nos estruturamos na palavra para compreender, para perdoar, não para participar, compartilhar com maldade, com falsidade, com mentiras, não, mas não julgar e saber conviver sem estar junto. Já viu com isso? Uma coisa, muitas das vezes, nós estamos juntos, né? Numa mesma aliança, compartilhando a mesma visão, o mesmo pensamento, o mesmo caminho. Mas se você tiver sabedoria, muitas das vezes o caminho é estranho, a visão é estranha, o modo dos escarnecedores é estranho, mas você precisa às vezes estar ali. Então, tenhamos sabedoria.
Nós podemos estar juntos sem compartilhar. E podemos, às vezes, compartilhar com pessoas sem estar junto. Isso é sabedoria divina, né? Saber viver. Jesus, ele entrava, ele sentava, ele comia, né? Ele comia com aqueles que ele era julgado por isso. Que os fariseus, eles perguntavam, por que você come com os pescadores, né? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Não é verdade? Por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus foi questionado o tempo todo. Então, não ligue se você é questionada, né? Se você não é entendida. Se você não é entendido, não ligue. O que importa é a sua conexão com Deus. Porque é de Deus que vem o seu socorro bem presente. Quando você clama, a sua fé é salvítica. A sua fé é divina. O seu elo é com Deus. Então não viva, né, pelo que o outro é, viva pelo que você está. Que nós não somos, nós estamos, somente Deus é. Então não importa se o outro diz, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, é eu que sei, é eu que faço. Não importa. Viva pelo que você está. E o que nós estamos discípulos fazendo discípulos, porque é para isso que estamos aqui. Para aprender de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Não importa o que eu sou e não importa o que os outros veem em mim. Porque nós, seres humanos, né, temos uma necessidade de apenas ver o outro na carne. Poxa, o que ela pensa que é? O que ele pensa que é? Nossa, ele fazia isso, fazia agora tá falando assim. Entende? Falaram isso com Jesus. Falaram, acaso tem coisa boa de Nazaré? Né? Falaram até de Jesus. Vem coisa boa de Nazaré? Enfim, não importa o que você ouve para você se esfriar espiritualmente. Pelo contrário, todas as pedras que te jogarem, você pega e você faça degrau para você chegar, né? Chegar mais acima no conhecimento da palavra. Porque é do alto que vem todo socorro, toda alegria e todo galardão, todo salário, né? A palavra diz que não ficará em vão as obras da sua mão. Então, nesta visão, hoje nós vamos ficar nesta visão de Amós do capítulo 4. Próximo vídeo vamos falar de outro capítulo, né? De repente o 5, que diz o cabeçalho, buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Porque o homem, né, gosta muito de 15 minutos de fama. O homem gosta muito de viver a vida comemorando, né, com deuses, né? O mundo está cheio de deuses com D minúsculo, não é verdade? O homem tem necessidade de mudar por fora para impressionar o outro, né? O homem tem muita necessidade disso, né? Mudar por fora para poder impressionar o outro. Mas acontece que se esquecem que Deus, ele é onisciente, ele sonda os corações, né? E é dele que vem a justiça. É dele que vem o salário. Então de Deus não se zomba. Não é verdade? Então nós podemos enganar um ao outro. Mas Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Maior é aquele que está em nós
do que aqueles que estão no mundo, né? Lembre-se que Jesus andava ali com Pedro, mas quando Pedro falou ali de palavras de fogo estranho, pode deixar, eu faço, aconteço, Jesus chamou ele de Satanás, arreda-te de mim, Satanás. E ele tinha o que? Edificado a igreja a Pedro. Em ti edificarei a minha igreja. E chamou ele de Satanás, porque Satanás é opositor. É opositor. Então nós vemos, entre aspas, muitos santos, mas que é opositor, é denorex em nosso meio. É denorex. Então, esta visão, né? Esta palavra aqui, para que nós venhamos a discernir o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz no livro de João, o Espírito da verdade, é para que nós venhamos a entender, para discernir, para entendermos e não sermos manipulados, né? Por qualquer espírito, qualquer fogo estranho, entende? Porque o mundo está aí para manipular, o mundo está aí para nos dispersar. Então, o mundo está aí para tirar a visão, entendeu? Presta atenção, hein? Mas fica ligado, porque Deus, Ele é Deus bondoso e é Deus de justiça. Então, se você procura o verdadeiro Deus, Ele é escudo em sua vida, Ele é a sua armadura espiritual e não vai deixar, né? Não vai deixar que você seja enganado. Entendeu? Preste atenção, hein? Porque o inimigo, ele não vem, né, com a aparência de inimigo, não. Preste atenção, hein? Então é por isso que nós temos que entender a palavra e viver nela. E sermos verdadeiros com Deus no secreto. Porque podemos enganar o outro, mas não enganamos a Deus. Amém? Então é nessa palavra que eu fico hoje, compartilho com os irmãos e eu espero que venha curtir os nossos vídeos, compartilhar a visão, né? Compartilha para os seus grupos, seus familiares, outros, né? A visão, vamos ter grupo. O mundo hoje tem esse costume, né, de viver de grupos, não é verdade? Então é isso. Nós temos que entender que hoje os cultos não são mais racional, que o culto racional é de entendimento da palavra. Mas hoje priorizam shows, né? E shows de variedade de coisa, né? Os profetas, eles adivinham números de CPF, número disso, número daquilo, né? Os altares que diz, tire a sandália dos seus pés, que este lugar é santo, recebem variedade de espíritos que não é muito santo, né? Cai em todo, dizem que cai no espírito, né? Então a gente não sabe se o lugar é santo ou não sabemos se as pessoas que são santas, não entendemos, porque o lugar só é santo se estiver santo. Então quando tem um fogo estranho em algum lugar, tem alguma coisa errada, ou o povo não é santo ou o lugar não é santo, é verdade? Presta atenção, hein? Tá ligado no que eu tô falando? Então, aonde tem um santo, né? No mesmo lugar a palavra diz que não fica dois valentes. Então, se Deus está, se o Espírito Santo está, não entra outro. Ele pode até esperar lá fora, mas em nosso meio não entra. Entendeu, menina? Presta atenção, hein? É, da parte de Deus. Um dia ainda vou contar de novo, né, em outro vídeo para vocês. Tinha um lugar que estava tendo uma forma de culto, né, ali. Quando eu entrei, acabou o culto. Acabou aquela forma de culto, de espiritualidade ali, aquele fogo estranho, acabou. Não estou dizendo que sou mais ou menos que alguém. Estou contando para vocês, né? Não contando, lembrando aqui por cima, né? Que é exatamente isso que eu acabei de falar.
No mesmo lugar não fica dois valentes. Quando um chega, o outro tem que sair. Amém? Vamos ficar ligados nesta palavra e entendermos que os sapatinhos de lã andam assim ao derredor, né? Ao derredor, pensando que pode nos tragar, né? Nos pegar no pulo, como diz aí no mundo. Mas nós temos que ficar ligados, nós entendemos, temos que ficar ligados. Nós estamos no reino de Deus, na graça de Deus. Então, como diz o louvor, né? Jesus diz, eu não quero religiosidade. Eu não quero, eu quero que intimidade. Então é isso. Entendeu? Presta atenção. Yahweh, ele não quer religiosidade. Biblinha debaixo do braço, pescocinho tortinho, entendeu? Mostrando porque é santo. Não. Ele quer intimidade. E a intimidade é no falar e na prática. Na prática, principalmente. Por quê? Porque nas nossas atitudes que eles veem quem é o Deus que você serve. Tá bom? Presta atenção, hein? Paz seja convosco. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Então é isso, meus irmãos. Hoje falamos sobre Amós, né, no capítulo 4, que traz a cegueira espiritual, que traz, né, aquilo que aconteceu no Reino do Norte, né? Nós não podemos nos separar, né, da visão de Deus, do propósito de Deus, né? Porque aqueles formas de culto é como lá no livro de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que a religião de Deus, né, é assistir, né, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, é assistir o necessitado, né? Mas acontece que eles ali fez o contrário, eles estavam oprimindo os necessitados para viverem, né, na luxúria. Então, é esta visão que passa o capítulo 4 de Amós, tá bom? Preste atenção, hein? Então, um beijo, vamos ficar na visão, vamos estudar para a gente entender aí, né? E não cair também como eles na cegueira espiritual. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Eu não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.